com a incumbência. Boa tarde a todos. Primeiro, agradecer o convite. Eu sei que depois de uma bela aula dessa do professor Júlio, não é tão fácil manter a atenção de todos, então eu vou tentar ser bastante breve. O assunto é bastante polêmico, podemos dizer, já visto as dificuldades que o Júlio já comentou conosco. Ontem teve a parte de apresentação dos trabalhos. Muitas empresas estão em busca de novas ferramentas. Então, eu fiquei muito feliz quando foi feito o convite e a responsabilidade é bastante grande. Tá? Para que eu possa falar um pouco sobre o controle de brotas, o que eu fiz? Eu fiz um apanhado dos últimos congressos de café, que eu tenho participado já há alguns anos. Eu fiz um apanhado de que a gente pôde perceber. No ano de 2012, foram 7 trabalhos publicados num total de 37. Isso correspondia a 18% dos trabalhos publicados com Álvaro Broca. Tá? Em 2013, 55%, ou seja, 11 no universo de 20. Dá para entender o porquê que aconteceu isso? Tá? Foi quando, de fato, o endosulfano foi proibido a sua utilização e comercialização. Então, as empresas que são de pesquisa e desenvolvimento, de imediato já começaram a desenvolver novos produtos em busca de obter o registro para preencher essa lacuna que havia com a saída do endosulfano. Isso explica então esse gráfico. Tá? Então aí, a resposta seria isso. Então em 2013, quando foi de fato proibida a sua comercialização, todas as empresas já tinham alguma opção ou estavam buscando, estavam implementando novos trabalhos naquela ocasião. Tá. O que nós temos hoje registrado? Então a gente consulta o site do MAPA, tá? agricultura.gov.br. Eu acessei agora em outubro. O site do MAPA, do Agrofit, ficou fora do ar há alguns meses. Tá? Agora em outubro, pode ser. Agora em outubro eu acessei, por sorte, estava de volta. E aí o que nós temos? Nós temos o Azamax, que é uma azadiractina, é um produto à base de um óleo extraído de semente da planta, do ninho. Tá? Bovemax, que é a base de bové, uma série de clorpirifos e o etofenprox, que é um produto, segundo o Iraque, classificado como um piretroide. Esses são os produtos registrados. Aí que vem a grande pergunta, Sérgio, como nós vamos fazer um manejo de resistência dessa praga, se nós temos poucas opções? Então, saiu pelo Ministério da Agricultura, quando foi banido de fato o endosulfano, a Dupont era a empresa que tinha um produto já numa fase mais avançada de desenvolvimento. Então foi conseguido, perante o Ministério da Agricultura, um registro emergencial para se trabalhar com o cetranimicrone, que é o Benevia que o Júlio comentou. Então hoje, o produto que está em caráter emergencial para uso em 3 estados é o Benevia. Tá? Mas ele não está em caráter geral para todos os estados, nem para todas as culturas. Foi registro emergencial. E o que mais nos preocupa é exatamente a questão de manejo de resistência. Como que nós faríamos para manejar a resistência? Pessoal, isso aqui vale, seja para broca, seja para ácaros, seja para bicho mineiro, para qualquer praga. Isso aqui é um slide muito importante. Tá? Como que a gente faria para manejar a resistência de uma praga? Manejo por moderação, ou seja, trabalharíamos com menos produto. Tudo bem, Sérgio, seria perfeito? Seria. Mas nós fizemos monitoramento, deu índice de 3% que o professor Júnior ensinou a gente, vou ter que fazer o controle. Então nem sempre nós vamos conseguir utilizá-lo. Tá. Manejo por saturação, então nós vamos usar uma dose bem alta, que é para exterminar a praga. Não é a mais indicada. Por quê? Se houver sobreviventes do inseto numa dosagem extremamente alta, vai ser um inseto também extremamente resistente. Então não é uma estratégia mais adequada. E o que nos sobra então? Nos sobra essa aqui, ó, manejo por ataque múltiplo. E o principal item para manejo de ataque múltiplo? Rotação de produtos. Então, pessoal, é extremamente desejado que novas empresas tenham novos produtos para que possam ser rotacionados, seja com o Benevia, seja com qualquer ferramenta que a gente tenha à disposição para manejo de resistência. Imagine se a broca do cafeiro, nós, pelo uso intensivo desses produtos, nós tivemos indivíduos resistentes no campo,
Aí vai voltar aquela pergunta: como que nós vamos fazer o controle da praga? O Júlio foi muito feliz quando ele comentou da questão do controle químico. É uma ferramenta necessária, porém não deve ser a única, mas é uma ferramenta necessária. Então, a rotação de produtos, ou até mesmo a questão de mistura, ela é desejável para o manejo de resistência. Tá? Então, aqui ficou relativamente pequeno, mas na verdade, o que eu quis mostrar aqui? Quais são os produtos que nós temos e como que eles estão classificados de acordo com o IRAC. Então, por exemplo, o Azamax é um produto biológico, ele tem um grupo químico isolado. Bovemax é um produto biológico, ele está num outro grupo químico. O clorpirifos é um fosforado, etofenprox é um piretroide, e o Benevia é o grupo da diamida. Ou seja, se nós utilizarmos esses produtos intercalados, em princípio, nós estamos respeitando o manejo por ataque múltiplo, nós estamos rotacionando produtos com mecanismos de ação, ou modo de ação, como o IRAC menciona, distintos. Ou seja, nós estamos respeitando o manejo de resistência de forma correta. Então, para que a gente possa decidir entre pulverizar uma praga ou não, é necessário que a gente saiba o que? O nível de ação. O Júlio já explorou bem isso. Então, hoje nós temos trabalhado com índice de 3% para controle de broca. Tá? Nós compartilhamos da mesma ideia. E eu vou dizer um pouquinho mais adiante. E teria também o que chamamos de nível de não ação. O que seria? Quando você tivesse uma quantidade tão grande de inimigos naturais, que estaria dando conta do recado. Não haveria necessidade de uma intervenção química. Só que, infelizmente, para o controle de broca, tá? Nós temos uma lista muito pequena de inimigos naturais. É diferente de bicho mineiro. Bicho mineiro tem as bestas predadoras parasitoides, elas não dariam conta do recado. Então, para a broca, infelizmente, o nível de não ação não se adota. Bom, nível de ação. O que tem na literatura publicada aí? 5%. Só que o Júlio já mencionou, 5% é na época que nós tínhamos endosulfano. Hoje, nós estamos propondo um novo nível de ação para controle de broca. Embasado no quê? Embasado que essas novas gerações, a nova geração de produtos, elas matam por ingestão. É aquilo que o Júlio explicou. O inseto, na hora que ele for se alimentar na coroa do fruto, ele tem que ingerir partículas do inseticida para haver a mortalidade. Não tem mais o efeito de profundidade como tinha com outros inseticidas. Então, hoje, o nível de ação, ele está embasado no quê? Está embasado no monitoramento, em que o inseto está migrando para o fruto e está iniciando a sua alimentação. No momento que o inseto estiver iniciando a alimentação, é o momento que você tem que entrar com o controle, para ele poder ingerir partículas do inseticida e realizar o controle da fêmea, do adulto, como o Júlio explicou, para não ter oviposição, consequentemente não ter as larvas. Esse é o novo conceito de manejo. Tá? Então nós compartilhamos com o Júlio da mesma ideia. O nível de ação hoje, ele é menor do que os 5%, sim, ele é menor, porém, a tomada de decisão de controle deve ser no momento que o inseto está iniciando a alimentação, por devido ao modo de ação dessas novas ferramentas que nós temos para trabalhar hoje. Tá? Então, um pouco da metodologia, é o mesmo que o Júlio comentou, em que divide a planta em 3/3, fazemos a avaliação da praga nos 3/3 da planta, fazemos a avaliação visual do ramo para a tomada de decisão de controle. A metodologia é a mesma. Tá? Tem um período crítico? Sim. 60 dias a partir da florada principal deveria ser iniciado no máximo com 90 dias. Então, é difícil você colocar uma data. Por isso que o Júlio mencionou, marque a florada principal. Definiu a florada principal, você já sabe a partir do momento em que o fruto vai estar vulnerável a que a broca vai infestar e vai se alimentar da semente, para você então estar atento a isso. Bom, ô Sérgio, para fazer o monitoramento da praga, uma coisa é inspeção, que é o que o Júlio falou. Vai lá, olha 3/3 da planta, faz a avaliação do fruto e coleta os 10 frutos por terço. Você vai ter um total de 1.800 frutos, que o Júlio comentou por talhão, ideal de até 5 hectares. Existe alguma outra forma? Existe, tá? Que são as armadilhas. Nós, da SGS Gravena, já trabalhamos com as armadilhas. Um modelo é o da isca e o outro modelo é o da bicontrole. São duas empresas hoje no mercado que nós trabalhamos com muito afinco, com feromônio, com armadilhas para monitoramento de pragas. O que atrai o inseto é um líquido que tem aqui, ó. Tá? É a base é um líquido de odor alcoólico. Tá? Então tem um odor alcoólico que acaba chamando a atenção do inseto. O vermelho é intencional, seja numa armadilha, seja na outra, a coloração vermelha é intencional para a atratividade dos adultos da broca. Tá? Nesse caso da armadilha da biocontrole, é um sachê.
É um sachê que ele emite um cheiro de álcool. No caso da isca, é um tubinho, e esse tubo ele emite um cheiro de álcool. Tá? E aí o inseto é atraído, é capturado, seja nesse recipiente, ou seja nesses funis, e aqui no final tem uma garrafa PET, que é rosqueada na armadilha para você monitorar o inseto. Existe um modelo, que é o modelo do IAPAR. Esse modelo do IAPAR já foi diversas vezes divulgado. Vou tirar tudo ali de água. Você não vai. Não? Se tiver com água, eu prefiro. Pensei que você ia mostrar a garrafa. Isso é para descontrair o pessoal aqui, o pessoal dormir, né? Obrigado. Eu não sabia que você ia pregar essa peça comigo, viu? Mas valeu a intenção. Esse modelo já foi divulgado diversas vezes. Tem trabalhos publicados com essa armadilha. E mais recentemente, teve uma divulgação na internet também do pessoal do IAPAR, informando que alguns produtores estavam conseguindo um controle de broca instalando as armadilhas. E foi uma pergunta grande: Sérgio, você acha que isso aí é possível? Pessoal, dependendo do porte da propriedade, se a propriedade está mais isolada, se não tem tantos cafeiros por perto, eu até acredito que sim. Agora, em uma cafeicultura mais extensiva, isso de fato eu acho que é um pouco mais complicado. Tá? Por quê? Exige uma quantidade muito grande, em torno de 25 armadilhas por hectare. Para você fazer o monitoramento, a manutenção, a leitura dessas armadilhas, ela exige uma equipe, um tempo para fazer isso. Tá? Então a minha resposta vai ser essa: você acredita em armadilhas para monitoramento? Sim. E para controle? Depende do porte da propriedade para o controle. Agora, para o monitoramento, sim. Tem a receitinha, existe, já tem a receita e como você faz esse líquido para atrair o inseto, para ajudar exatamente no monitoramento, para saber o momento em que o inseto está na fase de trânsito. Só que, se você estiver usando a armadilha, é desejável que continue fazendo o monitoramento, a inspeção, que é o que o Júlio comentou. Faz os trechos da planta, avalia para a gente poder confrontar um dado com o outro. Inclusive, no congresso de 2007, tem um trabalho publicado em que, se você tiver com 5 adultos por armadilha por quinzena, corresponderia a você ter 3% de frutos brocados. Ou seja, já existe uma correlação entre inseto capturado em armadilha e infestação na planta. Então as informações estão disponíveis para a gente. Tá? Agora, lembrar que são as armadilhas colocadas aqui, nesse caso, 20 armadilhas por hectare. Então exige uma equipe para isso, uma manutenção para tudo isso. Mas está disponível. Bom, aqui o que eu fiz? Eu coloquei, peço desculpa que ficou um pouco pequeno aqui, a apresentação vai ficar disponível para vocês. Na verdade, o que eu fiz? Eu peguei os últimos congressos de café, selecionei os trabalhos publicados com os produtos que estão em fase de registro. Então, são 5 ou 6 slides de produtos que estão em fase de registro. Um deles é o Safety, tá? Que é do mesmo grupo do Trebon. Só que, junto com o Safety, tem um outro produto chamado IHI88A. É um grupo químico, é um produto que tem o ingrediente ativo tolfenpirate. Conversei com os colegas da Errara que estão aqui no congresso e perguntei desse trabalho que na época nós publicamos em 2012. Perguntei como é que está o registro de tolfenpirate para a broca. Sérgio, a empresa fez as pesquisas iniciais e nós não sabemos dizer se vai ou não evoluir para ser registrado para a cultura do café. Tá? Mas é um inseticida novo. Tá? Foram feitos diversos tratamentos aqui, tá? Mostrando que, principalmente na dose de 2 litros, 2,250 e 2,5 litros, foram os resultados mais expressivos dessa molécula para o controle de broca. Tá? Então, ou seja, tem novos produtos vindo em fase de registro? Tem mais. Etiprol e Primida. Conversei com o San Juan, conversei agora há pouco também com o Paraná, perguntei para eles como é que está o registro desse produto dentro da Baia. Como que a Baia está fazendo? Sérgio, a empresa fez as pesquisas iniciais, está com todo o pacote, agora a gente não sabe dizer se a empresa vai optar pela mistura, que se não me engano vai se chamaria assim, Arvis, ou se vai registrar o Curbix
sozinho, que é o anticrose. Ou seja, tem produtos vindo? Sim. As empresas fizeram as pesquisas, mostraram aqui com uma aplicação, 2 ou 3 aplicações, 2 litros, 2 litros e meio. Então, mostram resultados positivos do controle? Sim. E é louvável que tenham novos produtos. Como o próprio Júlio comentou, nós temos necessidade de controle químico de broca, nós temos. Então, e por outro lado, tem necessidade de controle com rotação de produtos. Tá? Que mais? O outro trabalho também, em 2013, publicado aqui no próprio Congresso, então mostrando, entre 1,5 litro, 2,5, mostrou que o produto é eficaz para o controle da broca. Então nós sabemos que a empresa está trabalhando. Se vai conseguir registrar a mistura ou não, a gente não sabe. Os colegas de trabalho que estão aqui presentes me posicionaram dessa forma. A empresa está com o pacote tecnológico, a gente só não sabe se vai registrar a mistura ou produto isolado. Tá? Mas ó, tudo coisas publicadas. Tá? Que mais? O Galil. Galil nós tivemos a oportunidade de trabalhar também com esse produto na SGS Gravena. Ontem teve um colega da MAC que nos apresentou resultados, mostrando o posicionamento da empresa, que já é de 1 litro por hectare. Esse trabalho é de 2014. Então, mostra o resultado, 80% de controle, tá? Comparado aqui na época com o cloropirifos. Tá? É uma mistura também. Quem que é o Galil? O Galil é híbrida mais a bifentrina. Tá? Então, mais uma opção que a gente teria aí para o manejo de broca. Ontem, tem trabalho do Santinato, trabalho do Cronin também, mostraram mais uma opção, ó. BAS 320. Quem que é o BAS 320? Metaflumisone. É um novo inseticida. Tá? Produto da BASF, publicado aqui, ó, 2015, ó. Tem o trabalho de Cronin e tem o trabalho de Santinato. Os dois mostraram. Então, mais uma opção que vem vindo para o mercado. Agora a pergunta é, quantos anos que a empresa vai demorar para registrar esse produto? Essa é a pergunta. Essa questão do valor, não tenha dúvida, eu não sou a melhor pessoa para responder. Nós trabalhamos como empresa de pesquisa, mas é que o Júlio comentou, são novos produtos com um valor agregado maior, que às vezes traz uma seletividade, um impacto ambiental menor, uma toxicologia menor, e isso é um investimento em tecnologia que a empresa faz. E quanto mais tempo demora para a empresa lançar o produto, mais caro ele tem que ser lançado para amortizar todo o investimento que foi feito. Entende? Então, isso vem de encontro com o que o Júlio falou. Os novos produtos são de valor agregado maior, porque eles têm vantagens em relação aos anteriores, aos produtos antigamente lançados. Tá? Acho que perguntas a gente vai deixar. Faz agora, Santinho. Vamos deixar para depois, né? Então tá bom. Bom, o que mais? Também misturas de tanque, tá? Mistura de abametina com clorpan, mostrando que tem resultados de mistura que traz resultado positivo para o controle de broca. Então, tudo isso, pessoal, vem de encontro com aquilo que o Júlio comentou. Fora isso, ó, controle biológico. Se o professor Santinho Gravena souber que eu venho no congresso, não falei nem um pouquinho de vespa ou de inimigo natural, estou com os dias voltados, mano. Então, ó, olha lá, controle biológico. Só que nós fizemos um trabalho, uma ocasião, com uma empresa, ela nos trouxe o Bovéria para pulverizar. Qual é a limitação de uso de Bovéria para controle de broca? Os fungicidas são usados para o controle de cercóspora, de foma, de ferrugem. O fungicida, infelizmente. Então, onde que nós montamos esse ensaio? Nós montamos esse ensaio que o produtor deixou um intervalo de 30 dias, fez a pulverização do fungicida. 30 dias depois nós aplicamos a Bovéria na empresa. E o produtor não fez mais o controle de ferrugem. Olha que interessante, ó. A broca morta por Bovéria, no momento que ela está fazendo a perfuração na coroa. Então, existe controle biológico? Existe. Só que tem que ser ajustado com o químico. Quem mais? As aranhas. Pô, Sérgio, você está montando as aranhas, o que tem a ver as aranhas? As aranhas têm a ver com ácaro. Elas pertencem à mesma ordem dos ácaros. Ou seja, se a gente estiver fazendo um bom controle, um bom manejo de ácaro, ou seja, pulverizando só quando necessário, batendo leite para ver leprose, para ver o ácaro vermelho, você vai preservar as aranhas, porque elas pertencem ao mesmo grupo. O acaricida, via de regra, ele não é seletivo às aranhas, via de regra, porque ambos pertencem ao mesmo grupo. Por isso que vem de encontro com a necessidade do inspetor de pragas. Tá? O que mais que eu teria? Quanto tempo tem, Santinado? Mais uns 2, 3 minutos?
Então vai. 5 minutos, obrigado. E na verdade, fora essa parte de controle químico, eu também havia pedido para a publicação de um trabalho que eu estaria apresentando ontem. Aí o Matias falou, apresenta tudo junto com o seminário. Então, é a sequência, tá? Vamos dizer, um novo posicionamento da Dupont com controle de broca. Tá? Eu vou passar alguns slides aqui, bem rapidamente, em função do tempo. Foram 2 ensaios, pessoal. 2 ensaios. Um conduzido numa área com alta pressão de broca e no outro com baixa pressão de broca. Foi coincidência isso, porque quando nós levamos o ensaio para o campo, não imaginava que fosse ter essas 2 situações. Indianópolis e Monte Carmelo. Na ocasião eu trabalhava na unidade da SGS em Uberlândia. Tá? Os tratamentos, desde meio litro por hectare até 1 litro 750, que é era o posicionamento oficial da Dupont até então. E aí, comparado com o clorpirifos, 400 litros por hectare, pulverização postal motorizado. Tá? Aqui, como que fica a qualidade da aplicação? É muito boa a qualidade da aplicação. A gente avaliou 500 frutos por parcela, e o diferencial que nós tivemos nesse trabalho é que a gente tem avaliado o fruto remanescente da colheita, aquilo que o Júlio falou. Então, onde que a broca está na entre-safra? No fruto remanescente, depende da oferta. Por exemplo, no ensaio 1 nós avaliamos 30 frutos por parcela, e no ensaio 2, 20 frutos remanescentes da colheita. Então, abre o fruto e conta quantas brocas tinha, ou define qual é o percentual. O ensaio 1 e o ensaio 2. Percentual de fruto remanescente com broca. Aquilo que o Júlio comentou. Olha como que tem broca na entre-safra. Então, a gente tenta pulverizar sobre o fruto da safra com baixa infestação, porém numa área que teve histórico. O histórico está aqui, no fruto remanescente. Então, a gente garante para a empresa que a praga está na área. Tá? Aí, abre os frutos e conta os adultos e define quantos estão brocados. E depois o fruto da safra é o método tradicional que nós estamos acostumados. Bom, aqui só para a gente ter uma ideia, no ensaio 1, a quantidade de fruto remanescente brocado, e no ensaio 2, a quantidade de fruto remanescente brocado. Estava presente no inseto. Beleza. Aí começou o controle. Na área 1, com alta pressão, e na área 2, com baixa pressão. Isso, a prévia. 39 dias depois, já começa a ver diferença da primeira aplicação, que foram 2, na área 1 e na área 2. Depois, fizemos uma avaliação de quanto? De 34 dias. Olha como que a testemunha vai evoluindo. 34 dias da segunda. Olha a área de baixa pressão. Isso é o total de frutos em 500, que é o que a gente avaliou por parcela. E assim por diante. Depois a gente vai chegando no percentual. Olha lá, 40 frutos no universo de 500 e na outra área 9,3. Tudo isso, pessoal, é que eu estou passando mais rápido, mas tudo diferindo dos tratados. Letra A, e aqui, letra A com letra B e C. Está mostrando que as dosagens que estão sendo testadas, todas elas estão sendo eficientes. A última, 90, 100 dias da segunda, chegou a 71 frutos no universo de 500 na área de alta pressão. E no outro chegou a 24 frutos. Todos diferentes dos tratamentos. Tá? Maravilha. O que eu quero chegar? Nesse gráfico aqui, Quando a gente pega numa área de alta pressão, o que a gente percebe? A gente sobrecarrega a responsabilidade do produto. Olha que diferença quando a gente tem numa área de baixa pressão. Mesmo as dosagens menores dão um baita resultado. Isso aqui eu queria fazer um paralelo com o ácaro. Está fazendo uns 3 meses, eu fui em 3 Pontas fazer um treinamento com o pessoal de uma revenda. Eu nunca vi tanto ácaro da leprose na minha vida. Deu 89% de ramo com leprose. Tá? 89% de ramo com presença de ácaro da leprose. Aí sabe qual a pergunta que o produtor me fez? Sérgio, que produto que você recomenda? Eu disse para ele, olha, eu posso ser bem sincero com o senhor, acho que uma aplicação só não vai resolver o seu problema. Porque é muito ácaro. E esse gráfico aqui, pessoal, ele vem exatamente de encontro com o que eu falei com aquele produtor do dia. Quando eu estava montando a apresentação, eu vi isso aqui e falei, puxa vida, se eu tivesse isso aqui pronto no dia, eu teria mostrado para o produtor. Quando a gente trabalha numa área de alta pressão, ou que a praga já está instalada, a gente sobrecarrega a responsabilidade do controle químico. Olha a diferença numa área de baixa pressão. Mesmo em dosagens menores, a gente consegue um bom resultado. Então isso aqui, pessoal, extrapola para todas as pragas do café.
Não tem que pulverizar preventivo, mas tem que tentar respeitar o nível de ação. Tá? Aqui a média dos 2 ensaios, está mostrando a média dos 2 ensaios. Ô Sérgio, mas você está mostrando aqui que essa aqui é o tratamento 2. Ó. O tratamento 2 é 1 litro por hectare, mas não é a recomendação da Dupont atualmente. Tá? Eu sei disso. Tá? Nós vamos concluir já sobre isso. Aqui, só para finalizando, quantidade de adultos que foram eliminados dos tratamentos na primeira área e na segunda área. Então a gente quantifica os adultos. Então olha só que boa mortalidade. Ó. Tá? Teve a redução de larvas, que é aquilo que o Júlio comentou. Você mata o adulto, você elimina a população de larvas. Ó. Altíssimas reduções de larvas. E ovos da mesma forma. Altíssimas reduções de ovos. Por quê? Se você mata o adulto, consequentemente menos ovos. Beleza. Tá? E as conclusões? Ô Sérgio, você mostrou aí que 1 litro 250, 1,5 litro já é suficiente para o controle de broca, mas não é o posicionamento que a Dupont está fazendo atualmente. Tudo bem, vamos explicar o porquê disso. Ó. Esse trabalho, nós fizemos um calendário de aplicação. Ó Sérgio, a SGS Graveno vai conduzir Simpé com 2 aplicações com intervalo de 30 dias. Beleza, é o protocolo. Fizemos. Então mostrou que entre 1,250 e 1,750 litro não tem diferença para intervalo de 30 dias. Só que, como o próprio Júlio mostrou, não é calendário de aplicação, é monitoramento. E aí que vem de encontro, então, que a indicação para o manejo, você tem que fazer inspeção sistemática para definir a primeira pulverização e se vai haver necessidade de fazer uma segunda. Nesses casos em que você precisa fazer mais de uma, por que é desejável você trabalhar com 1,5 litro e 1,750? Porque essas dosagens, em princípio, elas vão dar um residual um pouco mais prolongado. Quanto maior o período que o produto fica ativo na planta, em princípio, seria maior o intervalo de mortalidade e, consequentemente, pode ser que você nem precise fazer uma segunda aplicação. Quando você trabalha com dosagens menores, o período de residual ativo do produto é menor, consequentemente você pode ter que fazer mais de uma aplicação. É por isso que o posicionamento atual da empresa é 1,5 litro por hectare na primeira aplicação. Fazer a segunda quando for atingido o nível de ação e não mais por calendário. Tá bom? É isso. Obrigado. Então agora nós vamos começar